Oi. Oi. E aí, Jaime? Beleza? Tranquilidade? Ai, queridinho. Ei, Adrinho. Como é que você tá, princesa? E mãe? Consegui. Tô aqui? Sim, senhor. Ei, gente, boa noite. Boa noite. Meu nome é Fernanda Petzete. Boa noite. Nós vamos estar mostrando para vocês, tentar mostrar de uma forma bem simples e objetiva, os pontos, talvez os pontos mais importantes de uma situação de primeiros socorros, tá bom? Nós tentamos aqui, como tempo é muito curto, tentamos aqui buscar 3 pontos que eu acho que no nosso dia a dia eles são cruciais, que é o desgasto, que é o NOPCR, né, que é a ressuscitação de caso pulmonar, e que eu acho que é mais útil aqui para vocês, que é em relação ao trauma, tá? Então nós vamos tentar mostrar de uma forma bem clara, simples e objetiva. Tá? Lembrando que em qualquer situação de perigo, né, qualquer situação de socorro, o primeiro passo da gente é o telefone e discar 192, né, 193 ou 190, tá? 192 que é o SAMU, 193 que é os bombeiros, e 190 que é a polícia, que muitas das vezes consegue ajudar via telefone mesmo, com uma orientação. Tá bom? Pessoal, boa noite. Boa noite. Então nós vamos começar o conteúdo da Coutinho. Nós vamos começar primeiro para vocês entenderem o que é o desmaio, o que é uma hipoglicemia, que também leva ao desmaio, perda da consciência, e o que é uma parada cardiorrespiratória. Nós vamos mostrar para vocês na teoria e na prática, né? Comigo não vai dar para todo mundo fazer isso para vocês terem noção. Alguém se voltar a treinar no chão para a gente mostrar? Vai lá, moço. Eu vou. Não, a gente vai. Vamos pro pai, menino? Eu deparei com uma vítima caída ao solo. Primeira coisa que eu tenho que identificar se trata de um desmaio, uma parada cardiorrespiratória ou uma queda de glicose, que é uma hipoglicemia. Primeira coisa que nós vamos chegar, né, Fernando? Vamos chamar a vítima. Ei, moço! Moço, se essa vítima está desacordada, não me responde, mas eu vi que o abdômen dela sobe e desce, ela está respirando, tá? Então pode ser que ela teve um desmaio. Como que eu sei se é desmaio ou hipoglicemia? Se ela tem uma hipoglicemia, ela também vai apresentar uma sudorese intensa. Nada mais, nada menos é que estar com a roupa molhada. Essa roupa molhada como se ela tivesse saído do banho, já molhada e não tivesse secado. Isso é uma hipoglicemia severa. Jamais dê bala para a vítima, tá? O máximo que a gente pode fazer, primeiro coisa que a Fernanda citou, peça ajuda, liga para o SAMU. Se tiver mais pessoas, não abafa a vítima e dê comando. Você liga para o SAMU e diz que temos uma pessoa desmaiada. Dá comando para ele entender que é responsabilidade dele.
estiver disponível e açúcar, somente pode colocar debaixo da língua. Mas nada de bala, nem medicação, nem nada, porque a vítima já vai estar com a consciência rebaixada. Então, ela não vai conseguir fazer deglutição. Vai obstruir a respiração dela. Amém? Gente, uma coisa que é muito comum acontecer, tá? Qualquer um de nós aqui podemos ter uma crise de hipoglicemia. A hipoglicemia é a falta de açúcar no sangue, tá? O que causa a hipoglicemia? Principalmente uma pessoa que tem diabetes, tá, gente? Ela não pode ficar muito tempo sem comer, tá? A pessoa tem que comer direitinho, de 3 em 3 horas. Às vezes, uma fruta, né? Um suco, mas ela tem que comer, tá? O corpo vai dando sinais e as pessoas, elas ignoram esses sinais. Então, o que acontece? Se uma pessoa tem uma crise de hipoglicemia, ela pode surtar de uma maneira que ela quebra essa sala toda. E as pessoas acham que ela está tendo um surto psicótico, ela é bem diferente, tá? Ela surta, ela não sabe o que ela está fazendo. Por quê? O nível de consciência dela está rebaixado. Ela não responde por ela, não sabe o que ela está fazendo. E isso é muito comum acontecer, tá? A gente atende isso diariamente, tá? Então, gente, são esses que a Fernanda falou, são sinais e sintomas. E para vocês saberem a diferença de uma hipoglicemia para um desmaio, porque a hipoglicemia leva ao coma e é parada cardiorrespiratória. Então, eu cheguei no local, chamei a vítima, aí nós o chamamos, ei, moço, ele não me responde, porém ele tem movimento respiratório, o vento do nome dele sobe e desce, o tórax movimenta, então ele está respirando, ele só não está acordado. Ele pode ter tido o quê? Uma queda de pressão. Então, gente, o que acontece? Quando a pessoa tem um desmaio, tá? Primeiro, o segundo passo, então, o primeiro é chamar de ajuda, né? E o segundo é acalmar. Se a pessoa estiver socorrendo, demonstrar nervosismo, para não demonstrar segurança, mesmo todo sendo leigo, a situação tende a piorar. Então, o que essa vítima, se ela está desmaiada, que ela precisa? Né? Um lugar bem arejado. E aí, o que nós vamos fazer? Eleva os membros da vítima. Para quê? Para que o sangue ele chegue mais rápido, tá? Ao cérebro. Por que esse desmaio? Porque falta o sangue no cérebro. Então, se não quiser fazer isso, a gente vai voltando, tá, gente? E outra coisa que pode ser feita, só lateralizar a cabeça para que vai facilitar a respiração, tá bom? É muito simples. E isso acontece diariamente, tá bom? Então, esse elevar os vínculos, quando a pessoa tem uma queda de pressão, significa que o sangue concentrou na periferia, ou seja, é como se o sangue estivesse todo em volta do pé e não chegasse ao cérebro. Quando o desmaia e volta rapidinho, qual o risco de dar algum problema depois? Não. Ela voltou de 3 minutos, né? Depois de 5 minutos, 5 minutos. sem o cérebro ser oxigenado. Só que quando o cérebro não é oxigenado por mais de 5 minutos, aí nós vamos evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Né? Então a pessoa desmaiou às vezes. Por que ela desmaia? O próprio cérebro dá comando para cair. Porque quando ela cai, o sangue faz o retorno. Então, demora mais se ela não for socorrida. Então, o sangue faz esse retorno e faz com que o oxigênio chegue ao cérebro. Mas como o primeiro socorro a gente já sabe, se elevar os vínculos, ela volta bem rápido, imediatamente conversa com você e pode ser liberada do local. Isso é o desmaio. No caso do desmaio também. Oi? No caso do desmaio também. Fica um pouco mais tempo. Sem necessidade de trocar a ficha de lado. Sim, Desmaiado. você pode colocar ela de lado, mas o ideal primeiro eleva os membros. Primeiro eleva os membros, tá? Na convulsão que a vítima está ali babando e debatendo, é obrigatório o primeiro procedimento virar de lado, para ela não vir engasgar com a própria saliva dela. Né? A gente fala que é a broncoaspiração. A questão da condução, gente, ela é muito importante e é uma situação que é mais comum do que a gente imagina. Um erro que todos eles
que assim, não deve ser feito, ele pode usar o pão mesmo, pode deixar ela machucar, ela vai cortar, ela vai morder, tá? Isso aí acontece. Não Segurar para não ficar debatendo, pode. Mas, não, você não deve prender, tá? Você deve proteger, é diferente. Só a cabeça. Primeiro, lateralizar a cabeça. O resto, como você não vai conseguir lateralizar a cabeça, se preocupe. Você não vai conseguir, tá? E prender é pior. Então, por exemplo, se ele tiver uma crise possível perto daquela pilastra, você leva uma maneira de proteger, porque ele bate com tanta força que pode até quebrar a perna quando bater. Mas se ele tiver uma crise aqui, a única coisa que você vai fazer é lateralizar. E pode deixar de se bater. Ele vai parar, tá? Ele vai parar. Ele não vai ficar na crise do seu braço, tá? Para, isso aí é normal de acontecer. E quando você tenta prender, você segurar, a tendência é machucar mais. Tá? E o ato de introduzir algo na boca da vítima pode fazer com que ela engula, quebra, por exemplo, é o que a gente mais vê, né? Introduzir colher, amassa colher, machuca o dente da vítima, é pior, tá? Não introduz nada na boca da vítima, pode utilizar. Então, aproveitar que pode continuar sendo a vítima. Ele poderia ter transferido. Então, só para vocês entenderem o que é desmaio, o que é uma hipoxemia severa Fecha o olho, fecha o e olho. o que é uma convulsão. Então, antes da gente ir para o que é uma parada cardiorrespiratória, que é a famosa parada cardíaca, a gente não fala mais parada cardíaca porque se para pulmão e coração. Se o coração parou, o pulmão. Se o pulmão parou, o coração automaticamente para. Uma parada cardiorrespiratória. Antes de falar da parada cardiorrespiratória, nós vamos falar do engasgo. Vamos? Pode ir. Ele tava doido. O pai tava gostando. Gostou, né? Gostou? A Fernanda vai mostrar para o mundo como que a gente atende um engasgo no bebê. Todo mundo aqui sabe quais são os sinais e sintomas de engasgo. A vítima não está engasgada. Conhece a lei de Lucas? Depois pesquisa a lei de Lucas. Morreu na escola engasgado. Ele foi socorrido sim, porque chamaram ajuda, mas se alguém tivesse primeiro socorro, talvez ele estaria aqui. Porque a vítima chega sem conseguir respirar, roxinha, já cianótica, pouca tosse e vai apagando a consciência. Então, no caso do bebê, Fernanda vai mostrar a consciência do bebê, vou mostrar o adulto e a criança. Essa nanofelicidade já pode ser feita com qualquer pessoa, tá? Inclusive criança para criança. Então, se o bebê está engasgado, nós vamos pegar o bebê, virar essa posição, cabeça, né, voltada para baixo e dar 5 soquinhos, tá bom? É assim, soquinho, tá? E não precisa ter dor, também não precisa ser forte, sem quebrar, tá? Então, 5, depois vira, né, e faça 5 compressões. Tá bom? Caso o bebê não se engasgue, evita a mão. Tá bom? Então, assim, provavelmente ele vai voltar. Se essa manobra for feita assim que o engasgo for percebido pelo professor de lacrosse, tá? Então, assim, isso é importante ensinar até para os filhos, né? Os irmãozinhos que estão em casa, tá? Então, colocou o bebezinho voltado para baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Voltou. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Se o bebezinho não voltou, continua. Tá bom? Certo, pessoal. Então, as manobras salvam vidas. Tem que ter calma para fazer. Tem que aprender a ter calma na urgência, porque o tempo é ouro na urgência. Se você sabe, faça. Tá? E, primeira coisa, peça ajuda. O SAMU tem que saber que vocês estão se engasgando a criança para chegar com rapidez. Então, vamos lá, o adulto. A aluna chegou. Lembrando, gente, nós estamos ensinando aqui assim, o básico, tá? Para ser feito entre vocês. Nós que somos uma equipe, nós temos outros equipamentos para estar fazendo com mais eficácia esse tipo de atendimento. Então, o bebezinho engasgou, com certeza alguém já ligou para o SAMU. E naquele momento que a mãe ou o irmão está tentando fazer as manobras, o médico está do outro lado
Mas isso aqui, você não... E eu vesti, Eu conheço. a minha bebezinha, eu tinha feito, tinha tido uma instrução dessa, também na capoeira. Agora você vê, eu fiz um susto, não pensei em ligar e pensei em salvar ela. Estava calada demais no ponto e eu achei estranho. A Kiara casou com 2 moedas, de 50 centavos. Foi um sufoco, eu nunca passei tanto assim. Na hora que eu vi que ela estava desse jeito, eu falei, alguma coisa errada, eu estou na mão ali e tal. E peguei ela de uma vez e fiz isso, mas não foi tatudo não, foi isso aqui não. Não, foi soco mesmo. Nossa, Porque a gente fica tá doendo aqui até hoje, ó. E eu não sabia que eu tinha colocado na boca. E na terceira foi uma moeda. Aí eu comecei a dizer, falei, minha filha, você tá achando que você é cofrinho? Não precisa. Aí eu voltei, ela, né? Aí ela continuou, falei, aí eu fiz assim, né? Soquei ela muito, deve ter machucado ela, né? Aí eu comecei a fazer tudo bonitinho, aí vai outra moeda. Mas antes eu fui sal machucada, né? Se eu não tivesse uma noção, entendeu? Ela ia morrer sufocada. Então, eu acho muito interessante a gente saber desses básicos, até mesmo vocês crianças, porque às vezes a gente não tem adulto médico. E é um básico que a gente tem que comprar o leite. O leite também, a linha de deitar e a saliva. Era pra ser delicado. Isso eu falo assim, eu tomei a iniciativa de falar, porque foi um susto muito grande. Bota susto nisso. Então, pessoal, vamos mostrar como adulto. O adulto chegou e apresentou sinais de sintoma de gás, vocês levantam a mão. A Lili quer ir. Se ele ainda está com os filhos chega, socorro, socorro, eu vou estimular ele. Senhora, tosse mais, tosse. Não consegue, eu vou me posicionar atrás da vítima, com o meu pé entre a perna dela, tá? Vou inclinar levemente a cabeça dela e iniciar 5 golpes nas costas. 1, são fortes, tá? 2, Deixa comigo. 3, 4, 5. Desengasgou? Ok. Não desengasgou? Quem quiser ficar em pé para ver, para fazer o outro, para vocês terem noção de como é, tá? Vou fechar essa mão, a minha mão direita ou esquerda, depende de vocês, tá? Com a perna aqui na dela, porque se ela vier desmaiar, eu aparo ela. Vou encontrar o umbigo da vítima, acima do umbigo da vítima, posiciono a mão. Com essa mão que está desocupada, eu vou fazer manobras em J, para dentro, para cima, para dentro, para cima, para dentro, para cima. São 5 manobras, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Desengasgou, ok. Não desengasgou. 1, 2, 3, 4, 5. Desengasgou, ok. Não desengasgou, continua. 5 na frente e 5 atrás, ok? Até desengasgar, a pessoa não chegar, tá, gente? Não para. Não para, Cansa e muito. Pode. Mas se a pessoa não estiver dando conta, passa pro outro. Vai perguntar já isso. ajuda, né? A grande maioria dos casos, né, Fernanda, aí já em 11 anos de urgência, a grande maioria dos casos, todos voltaram. Ninguém morreu por engasgo, né? Já atendimento, pelo menos com você, graças a Deus. Já na criança muda, né? Tem uma criança assim que pode vir? Criança. A criança e o cadeirante é mais difícil acessar para fazer esses golpes nela. Então, se ela entender novinha, eu posso ajoelhar, posicionar a criança, incliná-la e iniciar. 1, 2, 3, 4, 5. Não desengasgou? 1, 2, 3, 4, 5. A mesma coisa se fosse um cadeirante, só que ele tem que abrir mais os braços, tá bom? Aqui
criança, a partir de qual idade que faz essa manobra do choque? Quando ela não cabe mais no seu colo. Só quando tá no... É. Se ela já anda, fica em pé e não cabe mais no seu colo, o procedimento é esse. Nesse caso de adulto, a gente pode provocar o vômito da pessoa ou não? A própria manobra provoca o vômito. Porque eu acho que Agora, que a mão na boca para provocar o vômito não adianta. Você vai fazer com que a obstrução ela continue descendo. eu usava o aparelho, mas eu fumei um churrasco naquele telefone, a sorte minha que o cara que vendia o churrasco lá, ele também tinha conhecimento. Mas aí, se você engasgar sozinho e não tem ninguém para te ajudar, Põe a mão embaixo na você vai parede. pegar uma cadeira, Põe a mão. todo mundo tem uma cadeira ou um sofá em casa, certo? Você mesmo, não aperta de fácil, tá, gente? Você mesmo vai identificar se o livro que está aqui, segura a cadeira, A própria pessoa não consegue fazer isso? sente dor e você. 2, 3, 4, 5. Você mesmo se casa. Dá uma dor bem ruim, mas se não quiser, vai morrer por isso. E todas essas outras manobras que foram feitas dói, tá, gente? Dói, a pessoa muitas vezes ela vai estar desmaiada, por isso a importância da maneira correta de colocar a mão terra, para não cair e aí talvez piorar a situação. Então, se a vítima está caindo ao solo e ela não está com hipoglicemia, nem está com hipotensão, que é a queda de pressão, e nem está engasgada mostrando sinais de gasto, nós vamos ter que verificar se essa vítima, se ela tem envolvimento respiratório, através de ver, ouvir e sentir. Se eu cheguei até no roteiro, assim, opa! Então, Se você tinha que ser abusado, tinha que ser parecido. Já? primeiro se sente ponteiro e depois se sente as mãos em direção do suor frio. Começa com o suor frio pelas mãos, uma ponteira e uma sensação de que você está perdendo a consciência. Quando você acha que está perdendo a consciência, a mão está úmida, molhada, você vai começar a ficar todo molhado mesmo. Se você estiver sozinho em casa, corre, grita, pede ajuda rápido. Tenta correr no local que você está sozinho, porque o organismo às vezes tem a sorte de conseguir fazer o retorno da glicose, mas nem sempre, às vezes a vítima fica inconsciente lá até o retorno espontâneo da consciência. Você tem o retorno espontâneo da consciência, né? Porque aí o cérebro, o que ele faz? Ele força o seu coração para bater mais, força seus órgãos vitais para produzir insulina para te socorrer naquele momento. Sim, porque é uma das maiores causas de parada cardiorrespiratória, hipoglicemia. Então, cheguei no local, tá? Tomando de uma açúcar, né? Evite andar com bala, semelhante com açúcar. A bala causa gasto. A bala é importante antes, para você identificar, tá? Quando pensar assim, poxa, cadê o que eu estou comendo? Estou começando a me sentir estranha, aí você pode colocar uma bala. Agora, depois que você já teve, a bala é perigoso colocar justamente por causa do gasto. Essa própria sabor orienta essa feita. Então, se essa vítima cair ao solo, não tem nenhum sintomas que já foi falado, eu avalio que o abdômen da vítima não eleva o abdômen, né? Então, vou aqui posicionar aqui para todo mundo ver. Ver, ouvir e sentir. Já vi que o abdômen está rígido, parado, não respira. Já sinto que pode ter um desenvolvimento respiratório, tá? Pela boca dela tem uma saída de ar
não consigo localizar o batimento cardíaco. Não localizo o batimento cardíaco. O socorrista profissional, tá, gente? Ele pode procurar pulso central, que é o pulso carotídeo. Só a nível de passar para vocês, porque a gente tem que saber identificar se está em parada cardiorrespiratória ou se está só desmaiado ou em outra situação de emergência. Então, quando você pega e ensina a sua traqueia, todo mundo pode fazer um teste. Os seus dois dedos, sabe? Levanta a cabeça. Levanta a cabeça, senão vocês não vão fazer a artéria subir. Quando você levanta a cabeça, com esses dois dedos, você apalpa bem do lado aqui, ó, forte. Você vai sentir um batimento bem forte. Vai sentir pulsação. Isso é um sinal vital para a gente. Sinal da cabeça vai ter aqui e aqui, vai descendo. Tem que elevar a cabeça, senão a artéria não sobe. Então vocês vão chegar na vítima, procurar aqui, ó. Fecha o olho, Dá cara. até 10 segundos. Se tem pulso central. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem pulso. Ok. Vamos levar para o hospital. Mas não tem pulso. Nós vamos imediatamente iniciar o quê? Compressões torácicas. O cara tem pulso de ar. Deu pulso, ó. Então nós vamos mostrar para vocês como vocês vão fazer esse primeiro socorro na parada cardiorrespiratória, tá? Às vezes vocês não vão ter todos os recursos. Nós da urgência temos o ressuscitador manual, mais conhecido como AMBU, que faz com que a vítima respire. Vocês, como não profissionais, podem comprar R$5 na farmácia Pocket Mask, a máscara Pocket. Não é indicado fazer ventilação boca a boca, mas só para vocês verem a eficiência que é soprar com a máscara ou com o AMBU, DVM. O pulmão está parado, né? Não está respirando. Não está respirando a vítima. Então, só para vocês entenderem, quando a gente faz ali as duas ventilações, o que acontece no pulmão que estava parado? Né? Vamos supor que o pulmão múltiplo lá parou, não está respirando. Então, é para isso que serve. Segurando aqui esse meu pulmão. Então, ele vai respirar e vai respirar. 1, 2, certo? Quem não tem dispositivo ressuscitador manual, geralmente é profissional de saúde que tem, socorrista profissional pode também adquirir, tá? Vocês podem comprar a máscara Pocket. Na ausência da máscara Pocket, vocês vão fazer 100 a 120 compressões cardíacas. 100 a 120 sem parar. Os 5 primeiros minutos de parada cardiorrespiratória, a vítima volta sem sequela. De 5 a 10 minutos ela volta sequelada. De 10 minutos para lá, ela volta muito sequela, tá? Então, quem tiver que ficar, quiser levantar. Gente, lembrando que, como a gente estiver só desmaiada, tá? Quando tentar fazer essa manobra de ressuscitação, ela não vai levantar. Ela vai voltar. Dói e muito, tá? Então, quando ela está desacordada, né? Ela está parada, fala, nós temos que iniciar a massagem, nós vamos perceber que ela está parada, porque ela não vai sentir nada, tá? De acordo que ela for voltando, ela vai sentir um ponto e ela vai usar, ela vai transparecer de alguma maneira, tá? Então, já identifiquei, vi, ouvi, senti, não tem pulso, não teve 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ausência de pulso, iniciar as compressões.
Nós temos 2 socorristas, então nós vamos fazer 30 compressões e 2 ventilações, com os braços esticados, essa mão sobre essa, para que esse dedo aqui, ó, essa mão segure essa, jamais dobrar o braço. Aqui é o apêndice chicoide, nós vamos contar 2 dedos acima dele, eu vou iniciar as compressões e a Fernanda vai fazer as ventilações, sempre que eu disser 30. Então vamos lá. 4, 5, 6, 7, 15, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.